Mas a gente está diante de um dos livros mais impressionantes, né? Se a gente poderia falar isso sobre a Bíblia, né? Toda a Bíblia é impressionante, mas o livro de Isaías, ele traz para a gente uma sequência de profecias tão literais que é realmente de deixar qualquer um, né, boquiaberto assim, como Deus revelaria algo tão preciso, tão específico. E a gente vai encher o nosso coração nessa tarde aí, depois do almoço, né, com esse banquete espiritual. Estou muito empolgado. E o livro então traz esses exemplos, né, muito impressionantes da profecia messiânica. E Isaías vai descrever o futuro Cristo como o servo sofredor. Você lê o livro, você sabe disso. E ele vai fazer isso de maneira muito detalhada. O interessante é que ele vai fazer isso mais de 700 anos antes da profecia acontecer. Vale destacar também que Isaías é citado diretamente no Novo Testamento em torno de 65 vezes, muito mais do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento, além de ser mencionado por nome cerca de 20 vezes. Inclusive, Isaías é muito citado também nas músicas, né? Você deve cantar algumas músicas aqui na igreja, ou de outros cantores que citam trechos de Isaías. Quer ver? Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Os que esperam no Senhor voam alto, não se cansam. Eu vou esperar. Legal demais, né? Legal. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isaías vai falar muito sobre confiança em Deus. E uma das questões importantes ali para o povo é exatamente a perda de confiança em Javé. E em função dessa infidelidade, em função do povo ser obstinado, então virá o exílio babilônico. E Isaías vai prever isso tudo para o povo, mas também vai falar de um Deus que não se esquece do seu povo, que vai resgatar esse povo. E a gente vai perceber em Isaías, então, algumas promessas que têm um duplo cumprimento. Elas se cumprem tanto na libertação do povo da Babilônia, quanto posteriormente com a vinda do nosso Messias, que veio pela primeira vez e virá pela segunda vez para redimir toda a criação. Amém? Então vamos falar um pouquinho desse livro. Vamos ver como Deus usou Isaías de maneira muito poderosa. E aí, sempre o dilema desse negocinho, se passa ou não passa. Boa, boa. Então a gente vai ver a história da redenção em Isaías, Jesus, o rei sofredor. Então, para começar, a gente precisa entender que o título do livro, ele significa o Senhor é salvação, que é o nome de Isaías, semelhante aos nomes de Josué, Elias e Jesus. E a gente também tem que entender o tempo que Isaías profetizou. Foi aproximadamente 790 a 739 a.C., durante o período do reino dividido, e ele dirigiu a maior parte da sua mensagem a Judá, que era o reino do sul. Isaías, enquanto profeta, ele vai ter algumas de suas profecias cumpridas enquanto ainda era vivo, e isso vai credenciar, já naquele período, Isaías como um verdadeiro profeta de Javé. O livro de Isaías constitui, de muitas formas, a parte central da história de Israel na história bíblica. E aí vale a gente entender algumas ênfases, né, importantes sobre Deus no livro de Isaías. Então, virando para cá, né? Muito bem. Primeira ênfase é que Javé é o santo de Israel. Isso está lá em Isaías 6, é um texto muito conhecido, é a visão de Isaías, de Deus. A gente vai ler esse texto mais para frente um pouquinho. É um texto que os irmãos conhecem. Então, Isaías, ao exortar, né, sobre o que falamos, idolatria, a injustiça entre o povo de Israel, a desconfiança em relação aos reis de Israel, em relação a Javé, as promessas de Javé, Isaías percorre o livro
e destaca algumas ênfases importantes de quem é Deus. E a primeira ênfase é essa, Javé como o Santo de Israel. Então, no capítulo 5, de 19 a 25, se você puder abrir aí, você já está com sua Bíblia nova aí, NAA? Ainda não? Se estiver no celular aí, vamos abrir. Esperando o Clóvis sortear, isso mesmo. Boa. E esse termo, santo de Israel, é um termo que ocorre 30 vezes em Isaías, pra você ter ideia, e apenas 6 vezes no restante do Antigo Testamento todo. Então realmente é uma ênfase importante de Isaías, demonstrar que Javé é santo. E a gente vai ver essa ênfase então depois no capítulo 6, mas a gente já pode dar uma lida agora no capítulo 5, de 19 a 25. Vamos lá? Eu pensei em chamar as pessoas para lerem de pé e tal, mas para a gente ganhar tempo e dar tempo de ler bastante. Tá bom, João, melhor você ler, João, do que você me chamar para eu ler. Então, ó, Isaías 5, de 19 a 25. Vocês acharam? Amém? Olha lá. E dizem que Deus se apresse e termine logo a sua obra, para que a vejamos, que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel, olha aí, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Portanto, assim como as labaredas consomem a palha e a erva seca se desfaz pela chama, assim a raiz deles será como podridão e a flor deles subirá como pó, porque rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Você consegue entender? Então as exortações de Isaías são muito nesse sentido. Ele vai demonstrar e mostrar para o povo o quanto o povo está sendo infiel, o quanto o povo está sendo idólatra, o quanto o povo está sendo injusto. E o 25, por isso a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, povo contra o qual estendeu a mão e ao qual castigou. Os montes tremeram e os seus cadáveres são como lixo no meio das ruas. Nem com tudo isso se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Então Isaías vai mostrar realmente para o povo que eles estão diante de um Deus santo, um Deus totalmente santo. E diante desse Deus santo, o povo tinha que buscar a santidade, mas o povo busca a idolatria, o povo busca a injustiça. Então Javé vai precisar julgar o povo pelos seus pecados, pela infidelidade, porque Javé é santo, 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 como a gente vai ler daqui a pouco no capítulo 6. E esse povo é obstinado, a gente vai perceber que as exortações de Isaías são infrutíferas, porque o povo continua no mau caminho. E eu queria destacar para você então a misericórdia e a compaixão de Javé como Redentor de Israel, porque isso vai acontecer muito no livro. Você lê o livro, você deve ter percebido isso. Num dado momento, Isaías mostra a necessidade de haver justiça da parte de Deus, porque Ele é santo e o povo é obstinado. Mas ao mesmo tempo, Isaías mostra um Deus misericordioso, bondoso, que não vai se esquecer do seu povo. Parece a nossa história. Queria que você abrisse então, agora em Isaías 43. A gente vai ler do 1 ao 15. A gente vai ler bastante aí nessa tarde, você que está com sono aí. Em alguns momentos a gente pode fazer uma leitura de pé também. Isaías 43, do 1 ao 15. Vocês acharam, irmãos? Vamos lá. Mas agora
Assim diz o Senhor que criou, ó Jacó, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi. Percebe? Antes, Deus está exortando: ai da sua injustiça, ai do mal que vocês estão fazendo, olha o que vai acontecer, eu vou ter que aplicar minha justiça, eu não vou tirar minha mão de ira, eu estou irado com o que vocês estão fazendo. E mais à frente então, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Sou o que está escrito aí? O Santo de Israel, que é o tema, uma das ênfases principais de Isaías. O seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia em Sebá, para que você fosse meu. Interessante que ele relembra, episódios do Êxodo. Percebe? Quando passar pelos rios, quando passar pelas águas. Olha que interessante. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente, darei o Norte, entregue ao Sul, não os impeça de sair. Traga os meus filhos de longe, as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnem. Então Isaías também vai mostrar que a promessa de Deus é para todas as nações. A vontade é ler esse texto inteiro, gente. Vamos continuar, senão a gente não vai terminar. Amém? Amém, amém. Depois você lê esse texto com mais calma. E a gente vai entender que Isaías trata de Israel. Israel redimido, porém inconstante. Teimoso, porém amado. E é o relacionamento de Javé com esse povo, contado vez após vez, como eu mostrei aqui no texto, com lembranças ao Êxodo e lembranças à aliança davídica. Isso vai revelar a misericórdia e a compaixão de Javé. Mas Javé precisa julgar esse povo. Javé precisa julgar esse povo. Mas Javé não desiste desse povo. Isso é parte importante do livro de Isaías. E é aqui que o tema da salvação de um remanescente por parte de Javé vai assumir um destaque. A história dessa redenção vai culminar com o Messias. Um Messias servo, que redimirá tanto Israel quanto as nações, morrendo por eles. O que se cumpre, a gente sabe, em Jesus Cristo e na cruz. Amém? Então a primeira ênfase foi qual? Javé é o Santo de Israel. E aí, nessa ideia de santo utilizada por Isaías, a gente tem duas características importantes que vale a pena a gente entender. A natureza de Javé como absolutamente outro, a santidade absoluta de Javé no sentido moral e ético. Eu quero te convidar a abrir 44, Isaías 44, a gente vai ler do 6 ao 20. Isaías 44, do 6 ao 20. Então a gente vai perceber que Javé, ele é o criador e sustentador de todas as coisas, de todas as nações. Mas Javé não tem rivais. Javé não tem rivais. Por quê? Não existe outro Deus. Não existe outro Deus. Isso para Isaías é claro. Isaías está tentando mostrar isso para o povo. Então não há rivais. Esse povo idólatra, ele está adorando o quê? Ele está adorando um boneco que não vê, que não fala, que não sente. Não é verdade? Isaías está tentando mostrar isso para o povo. Não há comparativo com Deus, não há comparativo com Javé. Javé é incomparável. Javé é totalmente outro, ele é totalmente santo. Você abriu aí? Assim diz o Senhor,
o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem assim como eu fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha diante de mim, que esse anuncie as coisas futuras e as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. E a gente poderia seguir a leitura do texto. Todos os artífices de imagens, de esculturas são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores ficaram envergonhados, pois os artífices não passam de homens. É o homem criando deuses. Que todos eles se reúnam e se apresentem, sentirão pavor e todos juntos serão envergonhados. E ele segue, e a gente segue mais um pouquinho aqui, e vem para o 16. Metade queima no fogo, e com ela assa a carne para comer, faz um assado, e dele se farta. Também se aquece e diz: já estou aquecido, e como é bom olhar para o fogo. Do resto, ele faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela. Olha que loucura! Ele cria essa imagem, ele cria outras imagens, ele mesmo criou aquela imagem, ele mesmo se curva diante daquela imagem. É disso que Isaías está falando. Nada sabem, nem entendem, porque os olhos deles estão grudados para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade da madeira queimei, e sobre as brasas saiu pão, e carne para comer, e será que daquilo que restou eu faria uma abominação? 20. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é uma mentira isso que tenho em minha mão? Então Isaías deixa claro que eles sabem que aquilo é uma mentira, que aqueles ídolos são sem vida, eles não podem ver, eles não podem ouvir. Além disso, a gente vai ver a santidade absoluta de Javé, no sentido moral e no sentido ético. A questão é que o povo que adora esses ídolos se torna igual a esses ídolos, que não falam, não veem, não sentem. Por outro lado, o povo poderia se tornar igual a Javé, semelhante a Javé, um Deus de compaixão, de amor, de bondade, de fidelidade. Percebe a questão? Então Israel se torna cada vez mais idólatra, injusto, obstinado em ofender a Deus. Javé precisará punir esse povo, precisará cumprir a sua justiça. E a marca principal no texto de Isaías é o exílio na Babilônia. Então, algumas ênfases do livro de Isaías. A primeira foi qual? Javé é o Santo de Israel. Amém? Temos 2, 3 e 4. E eu deixei as referências aí para depois você dar uma lida em casa com mais calma. E depois a gente vai mandar o slide, né? Para o pessoal? Vai ficar a aula gravada, né? Perfeito. A segunda ênfase é Israel como povo santo de Javé. Terceira ênfase, Sião, Jerusalém como santa cidade e o santo monte de Deus. E a quarta, a inclusão das nações, os gentios, no seu povo, é Isaías 2:2. Você pode abrir aí? Isaías 2:2. E tem também a referência em 52:15. 2:2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e se elevará sobre as colinas,
e para ele afluirão todas as nações. Então já fica claro em Isaías que desde a promessa a Abraão, que seria pai de todas as nações, Deus tem uma promessa para a humanidade, para aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador, e é disso que a gente está falando. Então essa promessa de Isaías, essa profecia de Isaías, é uma promessa que se cumprirá no porvir. E considerando que tudo que Isaías falou na sua época se cumpriu, o que ele falou sobre a vinda do Messias se cumpriu, podemos ter certeza do que Isaías falou que vai acontecer, amém? Amém, porque é a palavra de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Em relação ao autor, quem é Isaías? Então, abre aí por favor, Isaías 1. Vamos falar um pouquinho do autor, do período das suas profecias. Todo mundo abriu Isaías 1:1? Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então, o livro, gente, é uma coletânea das visões de Isaías. Amém? O livro de Isaías é uma coletânea das visões de Isaías. E quem é Isaías? Você já sabe aqui que ele é filho de Amós. E qual o período ali de atuação profética de Isaías? No reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então, no período do reinado desses 4 reis, é o período de atuação profética de Isaías. Ele vai profetizar então em Jerusalém, que está no reino do sul. É no período do reino dividido. Sim? Todos comigo? Amém? Então, durante o reino dividido e durante o reinado desses 4 reis. Isso compreende aproximadamente 739 a 686 a.C. Outro dado interessante, Isaías ele vem de uma boa posição social. Por favor, abra aí Isaías 7:3. 7:3. Isaías 7:3. Todos acharam? Sim? No aplicativo é mais rápido, né? Na de papel você... Muito bem. É bom que aquela hora de ir descolando, né, as folhinhas da Bíblia Nova, não foi? Você adquiriu aí a NA novinha, está com a folhinha ainda coladinha, aí você vai ali descolando. Bênção. Isaías 7:3. Então o Senhor disse a Isaías: vá agora com seu filho Sear-Jazube encontrar-se com Acais, o rei Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. O que isso mostra para a gente? Isaías, ele tem uma boa posição social, ele vem de uma família de uma boa posição social, ele está próximo ao rei. Outro detalhe interessante, Isaías, ele também é próximo a um sacerdote. Isaías 8:2, abre aí por favor, já na sequência. Isaías 8:2. Como testemunhas fidedignas, chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias. Então, ele também é próximo a alguns sacerdotes. Sabemos também que ele se casou, teve 2 filhos, isso está lá no capítulo 7 e 8, depois você dá uma conferida. E sabemos também que Isaías foi contemporâneo de Oséias e Miqueias, e é tradicionalmente aceito que Isaías tenha morrido sob o reinado de Manassés, por volta de 695 a 642 a.C., e ele tenha morrido cortado pelo meio com uma serra. Isso faz referência lá a Hebreus 11:37. Quando é o chamado de Isaías? Então vou convidar você a abrir Isaías 6, por favor. Isaías 6, a partir do 1. Quando que acontece então o chamado de Isaías, queridos? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas.
Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Então, Isaías é chamado a profetizar no ano da morte do rei Uzias. E já na sequência do capítulo 6, você leu ou vai ler, você vai ver que realmente a atuação de Isaías, o ministério de Isaías é de advertências infrutíferas, porque realmente o povo permanece inconstante, infiel, idólatra e vai se tornar cativo na Babilônia. Mas esse Deus não vai desistir do seu povo, amém? Amém? Sempre lembre-se disso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, filho de Amós, profeta de Judá, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, inicia o seu chamado no ano da morte do rei Uzias, e a gente vai dar uma olhada agora no contexto. Então, são quantos reis aqui? 4 reis. Ele morre no reinado de Manassés, mas a atuação profética é durante esses 4 reinados. Reinado de Uzias, aproximadamente 790 a 739 antes de Cristo. Depois de 52 anos de prosperidade com o rei Uzias, Judá se tornou uma nação próspera, militarizada, com uma grande importância comercial, tendo inclusive edificado um porto comercial no Mar Vermelho. Por outro lado, a gente sabe que nesse período houve um declínio espiritual. E se você leu Isaías, e se você leu 2 Reis e 2 Crônicas, você sabe o que aconteceu. A ruína de Uzias ocorreu da tentativa dele assumir privilégio de sacerdote. E ele queimou incenso no altar do Senhor. Isso está lá em 2 Reis. Até coloquei ali as referências para depois a gente conferir em casa. Nós sabemos que, como consequência disso, Isaías foi castigado com lepra, uma doença que ele jamais se recuperou. Uzias. Para ver se vocês estavam prestando atenção. Obrigado, queridos. Depois de Uzias, a gente vai falar de Jotão. Jotão, filho de Uzias, assume após sua morte 750 a 731, aproximadamente, antes de Cristo. Nesse período, a Assíria está emergindo no cenário como uma grande potência. E Judá enfrenta a oposição de Israel, o reino do norte, e da Síria. Detalhe é que no reinado de Jotão ainda há o declínio espiritual na terra prometida. Coloquei as referências ali para os irmãos conferirem em casa depois. Então, em Jotão, qual o contexto? Conflitos, declínio espiritual. Agora Acais. Acais começa a reinar com 25 anos. Nesse período, 735 a 715 a.C. Nesse momento, Síria e Israel fizeram uma aliança para combater a Assíria, que estava emergindo. Síria e Israel fazem essa aliança, mas Acais não participa dessa aliança, ele se recusa a participar dessa aliança. Então Judá fica de fora da aliança. Porém, Israel tenta destronar Acais, que acaba pedindo ajuda para o rei da Assíria. Então, no primeiro momento, ele não faz aliança com Israel e Síria, mas depois ele faz uma aliança com o rei da Assíria. Qual a questão aqui? O detalhe é que com essa aliança, Acais constrói um altar pagão no templo de Salomão. Eu coloquei as referências aqui para os irmãos depois conferirem em casa. E aí, durante o reinado de Acais, a Assíria toma Samaria, como vocês sabem, que é a capital do Reino do Norte, e leva muitas pessoas capazes de Israel para o cativeiro na Assíria. Ainda não é o cativeiro babilônico. Então, no período de Acais, o que nós temos? Conflitos, declínio espiritual
e essa atitude de Acais, que demonstra total desconfiança em Deus. Você entende isso? Acais deveria ter confiado em Javé, mas Acais faz uma aliança com a Assíria. E em nome dessa aliança, ele faz um altar pagão no templo de Salomão. Infidelidade, isso é muito grave. Isso é muito grave. Diante de um Deus que nós acabamos de ler, que é um Deus o quê? Totalmente santo e totalmente outro. Não existe outro Deus, não existe outro Deus. Acais não confia em Deus. Por fim, então, Ezequias, que inicia o reinado em Judá, entre 715 e 686 a.C., ele reinou durante 29 anos, até 686. Era um período em que a Assíria cobrava altos impostos de Judá, e ao assumir o trono, a reforma do culto foi uma das primeiras prioridades de Ezequias. Eu quero te convidar a abrir então 2 Reis 18. A gente vai ler do 1 ao 8. Você está com muito sono? Vamos fazer essa leitura de pé? Aí quem não levantar, a gente sabe que dormiu. Aí você dá uma, né? Irmãozão, essa é de pé. Essa leitura é de pé. 2 Reis 18. Segunda Reis 18. Amém? No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Aleluia! Veio com tudo, Ezequias veio com tudo. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Você vê. Israel obstinado, Israel idólatra. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã, e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele, entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim, o Senhor estava com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não serviu, ao contrário de Acais. Derrotou os filisteus até Gaza e o seu território, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. Amém? Amém. Você pode sentar. Vocês são muito gentis, muito carinhosos, né, com a gente, né? Glória a Deus, glória a Deus. Sabemos que Ezequias foi acometido de uma doença muito grave, mas Ezequias orou e Deus graciosamente deu para ele mais 15 anos de vida. Vamos ler esse trechinho? Tem duas referências em 2 Reis, mas a gente vai ler em Isaías 38. Vamos lá? Isaías 38, do 1 ao 8. Isaías 38, do 1 ao 8. Você achou? Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha que texto interessante. O profeta falou para ele o que ia acontecer. O profeta falou para ele. Mas ele pensou, eu vou pedir a Deus, eu vou clamar. Ezequias disse, ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo, vá e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você
quanto a esta cidade, eu defenderei esta cidade, este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Pô, muito impressionante. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Há uma série de conflitos com a Assíria, nesse contexto, investidas por parte da Assíria, mas por fim, encorajado pelo profeta Isaías, Ezequias faz o quê? Confia no Senhor, recusa-se a se render. E na ocasião, o exército de Senaqueribe retorna para Nínive e nunca mais ameaça Judá. Amém. Vamos para alguns temas históricos e teológicos. Isaías, então, ele traz as profecias sobre o exílio. E está lá em Isaías 39. Sabemos, então, que ele profetizou no período desse reino dividido, em relação ao cativeiro babilônico. Sabemos o período que ele vai profetizar, cerca de 740 a.C., e vai falar da queda de Jerusalém que vai acontecer, vai se iniciar em 605 aproximadamente. A queda definitiva é em 586. A questão é que a Babilônia foi escolhida para ser um instrumento de Deus sobre Judá. Então, ela foi um instrumento da ira de Deus sobre o povo de Judá, que se manteve, como a gente viu, né? Obstinado, idólatra, infiel. Então, aos 605, os babilônicos, liderados por Nabucodonosor, iniciam a conquista em Jerusalém e dão início ao processo de deportação dos cativos. É interessante que em Daniel 1, de 1 a 6, né? A gente vê que Daniel vai ser deportado já nessa primeira leva de pessoas. A segunda tomada, então, é 597 e a destruição em 586. E, mais uma vez, a gente sabe que a principal direção da mensagem de Isaías é para o reino do sul, é para Judá. O que Isaías condenou, então? O ritualismo vazio. Deixa eu ver se eu destaquei isso aqui para você. Não. Então, Isaías condenou o ritualismo vazio e a idolatria e a injustiça em Israel. E aí vale a pena a gente abrir mais 2 textos, por favor. Vamos abrir aqui, ó, Isaías 39, vamos ler do 6 ao 7. Isaías 39. Esse trecho é Isaías falando com o rei Ezequias sobre o futuro, em função da infidelidade e do afastamento do povo de Deus. Então Isaías vai falar para Ezequias, é Isaías 39, 6 e 7. Amém? Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Amém? Só até aqui. Então, o livro de Isaías apresenta uma série de revelações contra esses inimigos de Israel. E aí tem uma listinha aqui para depois você conferir em casa. Então, Assíria, Filístia, Moabe, Síria e a própria Israel, como a gente comentou, todas as nações, Egito, Babilônia e seus aliados, Jerusalém e seus infiéis, e a cidade de Tiro. Então Isaías vai profetizar todos esses acontecimentos, todos esses conflitos, e em relação a essas nações inimigas. E como dissemos, o cumprimento de muitas das profecias de Isaías acontecem com ele vivo. Então isso mais uma vez credencia Isaías como profeta de Javé. Outro exemplo, a gente acabou de ler, né? Ezequias é curado dessa doença mortal, como Isaías já tinha predito, lá em Isaías 38, 5. Depois você dá uma conferida aí.
Isaías já tinha predito isso. Outro exemplo, o livro de Isaías é recheado dessas revelações e vão deixando a gente assim, tremendo diante de Deus, porque são coisas muito literais, muito precisas. Outro exemplo muito impressionante, muito tempo antes de Ciro, rei da Pérsia, surgir no cenário mundial, Isaías já havia nomeado Ciro como responsável pela libertação de Judá do cativeiro babilônico. Isso está lá em Isaías 44, 28 e 45, 1. Inclusive, os exilados, eles não vão aceitar a mensagem de Isaías, porque como que eles iam entender que um sírio, um persa, realizaria o propósito de Deus, né? E a gente então pode dividir o livro de Isaías em duas partes, entendendo assim, que esse panorama é dividido de forma gloriosa e muito detalhada por Isaías. Que duas partes são essas? Do 1 ao 39, Isaías aponta principalmente, Jerusalém durante o período dessa ameaça à Síria, e ele profetiza a futura ameaça do exílio na Babilônia. E a gente entende que dentro disso aí entram esses conflitos, mais pormenorizados, e todas essas exortações em relação à infidelidade, à injustiça que acontecia em Israel. E depois tem o segundo bloco, do 40 ao 66, que já é uma parte que trata mais da salvação, como a gente entende, tem um duplo cumprimento, tanto o livramento do exílio, quanto posteriormente a redenção com o Messias e os novos céus e nova terra. E aí vale a pena a gente abrir aqui, para a gente entender pelo menos nesse primeiro bloco, dois detalhes. Um trecho, Isaías 1:2. Isaías 1:2, mostrando o chamado de Judá e Sião para ser povo de Javé, e Judá e Sião falhando nesse chamado. Isaías 1:2, acharam? Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Então o texto aponta muito esses elementos, de infidelidade, de obstinação do povo, Vale lembrar da falha de confiança de Acais em relação a Javé. Existe também uma questão aqui de justiça social. Esse povo é muito injusto com o seu próprio povo. Isaías 1:17, se eu puder abrir aí. Isaías 1:17. Acharam? Isaías 1:17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. E depois o trecho sobre idolatria, ainda no 1, lá no 29. Isaías 1:29, todos acharam? Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Aqui, os jardins plantados são em honra da deusa da fertilidade. Isso tem referência em Isaías 65. Depois, se você quiser anotar aí, Isaías 65, 3. Então é um povo idólatra. É um povo que está virando as costas para Javé. Mas aí depois a gente não esquece que nas sequências do 18 em diante há uma oferta de misericórdia da parte de Deus. A gente vai ler isso mais para frente um pouquinho. Depois a sequência é o capítulo 6, que a gente acabou de ler, é o chamado de Isaías. E depois seguem, essas questões de infidelidade com Acais, depois fidelidade com Ezequias, até o último bloco do 40 ao 66, que trata da salvação, é a libertação do cativeiro, os sofrimentos do servo
sofredor, a glória futura do povo do Senhor, e a gente vai aproveitar então esse último bloco para tratar aqui das principais doutrinas e falar exatamente sobre a história da redenção, o quanto Isaías aponta para Jesus, a primeira vinda, o servo sofredor, os pecados que serão pagos por Jesus e a segunda vinda. Amém? É a última parte da nossa palestra e vai ser uma parte muito emocionante. Eu, pelo menos, me emocionei muito lendo esses textos, então acredito que Deus vai falar ao seu coração, e a ênfase agora é a história da redenção. Enquanto eu comento isso com você, eu já queria chamar 2 amigos que vão me ajudar aqui. É o Ramon, não sei se ele ainda está aí, e a mãe do Timóteo e da Catarina, Ellen, vão me ajudar aqui. Como a gente comentou, Clóvis, e Clóvis? Aí, dá para tu também, ó. Aí, dá mesmo, hein? Clóvis. Vem, Clóvis, vem, Clóvis. Vem, Clóvis. Acabou de almoçar. Ele acabou de almoçar, ele está cansado. Beleza. Som, amém. Como a gente comentou, né? Isaías, ele é muito citado no Novo Testamento e ele também é muito citado nas canções, né? Que a gente usa para louvar a Deus por toda essa importância e o impacto da revelação de Isaías. Em Isaías a gente compreende doutrinas valiosíssimas em relação ao Messias. Então, a gente vê com uma riqueza de ilustração em Isaías o Cristo como servo sofredor, como o cordeiro que foi levado ao matadouro, como aquele que justificará a muitos, porque levará a iniquidade do seu povo sobre si. Esse é o Cristo. Então, eu queria realmente te convidar agora a ficar de pé, e a gente vai cantar uma música que fala muito sobre isso, é Isaías 53. Satisfazer o Criador, Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai.
Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Você pode sentar, querido. Glorioso demais, glorioso demais. Aleluia. Isso dito há mais de 700 anos antes de acontecer. Isso é a misericórdia de Deus, misericórdia de Deus, e de revelar isso para nós. Deus é totalmente santo, a gente acabou de ver isso aqui. Ele é totalmente outro. Ele poderia fazer tudo da forma que Ele quisesse e já seria misericordioso. Mas Ele ainda se importa com o teu coração. Ele se comunica com você através de um profeta lá do Antigo Testamento. Sua palavra preservada. E a gente vai tentar ler alguns trechos agora. Vamos lá? Para a gente destacar essas doutrinas tão importantes. A primeira é a vinda do Messias. Eu separei alguns trechos, a gente vai ler o que der até o final, e depois você pode, em casa, usar esses trechos para a sua devocional. Vai fazer muito bem ao seu coração. Primeiro, Isaías 7,14. O impressionante, queridos, é a literalidade. O quanto é literal. Isaías 7,14. Vocês acharam? Sim, amém? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Amém? Agora abre lá Lucas 1, 26 a 31. Lucas 1, 26 a 31. Vai estar sempre a correspondência lá para os irmãos acompanharem. Todos acharam? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Emanuel significa Deus conosco. Jesus se tornando homem, Ele é o quê? Deus conosco, amém?
Amém, amém. Isaías 8,14. Isaías 8,14. A gente está falando da primeira vinda do Messias, tá bom? Vocês acharam, irmãos? O intervalo é 3h30, né? É 3h15? Isaías 8,14. Amém? Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Agora abra Lucas 2:34. Lucas 2:34. Vocês lembram de Simeão na entrada do templo? Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Percebe? Isso é muito impactante, irmãos, muito impactante. Agora sobre o ministério Galileu. Isaías 9:1-2, vamos lá? Sobre o ministério Galileu. Isaías 9:1-2. Acharam? Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Agora Mateus 4:13-16. É maratona bíblica, hein? Você que está fazendo a leitura bíblica, você está acostumado agora, né? Passa aquele copão de café, não é isso? E vão que vão. Bênção, gente, bênção demais. Mateus 4:13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Amém? Agora, falando do caminho de Jesus que vai ser preparado. E também fala sobre a redenção, né? É Isaías 40, do 3 ao 5. Difícil vai ser eu querer pular algum aqui, mas amém, ó. Você viu que na primeira eu já não pulei nenhuma, né? Então vamos lá. Isaías 40, do 3 ao 5, amém? Isaías falando isso. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Olha isso, queridos, olha isso. Aqui está falando de João Batista e está falando da redenção no porvir. João 1, 19, 28. João 1, 19, 28. Gente, toda a glória a Jesus, hein? Toda a glória ao nosso Deus, amém? Toda a glória ao nosso Deus. Olha só, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitem os caminhos do Senhor. Como disse o profeta Isaías: ora,
os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de amarrar as correias de suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém? Amém. Agora, Cristo como servo sofredor. Vamos lá. Acho que a gente vai conseguir, hein? Obrigado, queridos. Me ajudem, nesse final me ajudem. Amém. Cristo como servo sofredor. Isaías 50, verso 6. Amém? Esse é pesado, irmãos. Principalmente considerando a pregação do domingo passado, hein? Quem não assistiu, quem só assistiu uma vez, insisto amorosamente, fortemente, que você assista a pregação do último domingo. Gente, agora a gente vai falar do Cristo como servo sofredor. Isaías 56. Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Cara, Isaías já deixando claro que é a oferta de Jesus, Jesus que se entrega. E tudo que ele ia sofrer. Mateus 26, 67. Mateus 26, 67, queridos. Mais uma vez, louvado seja o nome do nosso Senhor. Olha só. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros esbofeteavam dizendo, e a gente conhece o texto. Agora Isaías 52, 14 e Isaías 53, 2. A gente está falando do servo sofredor. (52:14) 53:2. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. E 53:2. Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Isso é sobre a aparência desfigurada, pelo sofrimento, pela humilhação. Então, mais uma vez, Mateus 26, 67, que a gente acabou de ler. Então, alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros o esbofeteavam. E Mateus 15, Marcos, obrigado, irmãos. 15, do 15 ao 19. Vocês estão prestando bem atenção, hein? Glória a Deus mesmo, hein? Amém, amém. 15 a 19. Sobre essa violência, sobre essa humilhação, sobre a coroa de espinhos, a aparência desfigurada de Jesus. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele, e o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus! O escárnio, batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelhos, o adoravam, em humilhação a Jesus. Isaías 53, 1-3. Amém? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. A gente leu esse texto, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse.
era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E aí vem João 12, 37 e 38. E, embora tivesse feito tantos sinais na presença dele, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor? Agora, a doutrina da salvação, a salvação por meio de Cristo, amém? Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Agora Isaías 53, do 4 ao 5, que a gente já leu, a gente entendeu, o Messias trará a expiação pelo seu sangue, ele tomará sobre si os nossos pecados, a gente acabou de cantar isso aqui, 53, do 4 ao 5, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O que diz em Romanos 3:24? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? E 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Romanos 4:25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? 4:25. Não estava lá não? Foi... não ficou lá. Eu parei em Timóteo, desculpa. 4:25, se vocês quiserem anotar aí. Também em relação a Isaías 53, 4 e 5. Amém? Então, em relação a Isaías 53, 4 e 5, também tem Romanos 4:25. O servo sofre a salvação por meio de Jesus, queridos. O Messias aceitará voluntariamente nossa culpa e nosso castigo. O que a gente leu no 53? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Isaías 53, do 7 ao 8. João 10, 11, amém? Esse os irmãos conhecem, né? A gente está falando que Jesus, ele se entrega voluntariamente, amém? João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E Marcos 15, 4. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Aí, queridos, depois vocês leiam em casa, 53, 9, anotem aí.
é uma referência direta ao fato de Jesus ser colocado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico, um seguidor de Jesus. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. E isso está lá em Mateus 27. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Amém? Vou pular aqui para Isaías 53:12. Mostra que Jesus morrerá com transgressores. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. O que diz lá em Mateus 15:27? Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Amém? É muito literal, toda glória ao nosso Deus. E para terminar, a segunda vinda do Messias, e aí são textos, que não tem a referência ainda. cremos que a palavra de Deus se cumprirá, amém? Da mesma forma que as profecias de Isaías no seu tempo se cumpriram, as profecias em relação à vinda do Messias se cumpriram, as profecias em relação ao servo sofredor, a Jesus morrendo pelos nossos pecados, se cumpriram. A segunda vinda do Messias se cumprirá, amém? Amém, amém. E eu quero te convidar então a ler um trecho que eu deixei em especial para a gente aqui fechar. Quero que você se coloque de pé nesse momento. Isaías 60. Isaías 60, se você puder abrir aí. A gente sabe, entendeu que o livro de Isaías foram profecias sobre esse povo obstinado, injusto, idólatra. Esse povo foi levado cativo à Babilônia. O juízo se abateu sobre esse povo, mas Deus não abandonou esse povo, amém? Da mesma forma, nós, obstinados, nós, pecadores, idólatras, egoístas, injustos, maus, dos quais eu sou o pior, não é isso que a palavra diz? Eu sou o pior. Jesus veio em nosso lugar, Jesus pagou o preço, Ele não se esqueceu de nenhum de nós, como foi pregado no domingo passado. Ele está nesse momento intercedendo ao Pai. Ele fala o seu nome para o Pai. Vamos lá, Isaías 60. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe e as suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria, o seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar e as riquezas das nações serão trazidas a você. Amém? Amém. Amém. E por último, queridos, eu sei que eu estou falando que é por último, mas o último do último. Lucas 4,14. Você sabe do que eu estou falando? Lucas 4,14. Amém? Lucas 4,14. A gente lê e ora. Amém, Cláudio?
Então, Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região e ensinava nas sinagogas e sendo elogiado por todos. Jesus foi... Perdão, queridos. Eu falei Lucas 4. Acho que eu fiz a anotação errada aqui. 4:18? É Jesus no templo. Ah, obrigado, queridos. Amém, perdão, vamos lá. Amém. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado no sábado, entrou na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Leia comigo. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia!